Voltou aí, Marcelo. Voltei aqui, tá? Legal. Vamos lá, então. Bom, então, recordando, né? O que a gente fez, né? Até então aqui. A gente tem um cliente lá endividado, a gente fez o progresso ali de coletar informações, reorganizá-lo, mudar hábitos. Ontem o Zé falou bastante sobre contratar dívidas, ele equilibrar orçamento. Como que a gente pode também mudar hábitos dos clientes, comportamento. E aí uma fase ali depois, que foi o que a gente falou agora na primeira parte do dia, né? A gente falou um pouco ali sobre como a gente começa a preparar o cliente para gerar um plano de investimento para ele, né? Planejamento de investimento para ele, né? Nesse caminho. E aí, nesse sentido, a gente já conseguiu ter um cliente ali já uma boa base educativa, do ponto de vista de algumas informações da economia, algumas coisas relacionadas ao mercado financeiro de investimentos. E aí a gente já começa a evoluir. Inclusive, a gente vai falando isso para o cliente de modo bem claro mesmo, né? Que é, quando a gente está progredindo, para deixar o cliente bastante no controle do que está rolando, é um ponto-chave, né, sobre isso. E aí, no nosso perfil de cliente, né, do modo que a gente evolui com ele, tem uma coisa que ele começa já a rolar. Normalmente já no segundo, terceiro mês, quarto, quinto mês, vão rolando as conversas lá no segundo, terceiro, e vai ficando mais concreto a partir do quinto, sexto mês, esses assuntos. Que é começar a ter reserva mesmo, né? Então, tenta imaginar uma família que ganha 15 mil reais aproximadamente, vai ter por volta ali de uns 30% do bloco de dívidas acontecendo, lá uns 4 mil, 5 mil reais aproximadamente. E esse bloco de dívidas, quando a gente vai olhando na linha do tempo, ele vai diminuindo e vai liberando esse espaço para investimentos. É nessa hora que a gente começa a fazer essa parte educativa e evoluir esses assuntos. E aí a gente tem já os primeiros 3 objetivos que mais aparecem, tá? Tem alguns que vão aparecer já em paralelo, igual eu comentei ali, vai ter viagem, vai ter o assunto de comprar carro, trocar de emprego, empreender, imóvel. São coisas que vão acontecendo ali, né? E a gente tem que ir sabendo o que explicar para o cliente. Muitas dessas situações, eventualmente até, sei lá, trocar a escola do filho, gerar mais confortos ali para ele, são coisas que vão gerando ali concorrência com os objetivos futuros da família, né? Então tem uma fase ali que a gente tem que explicar para ele o que, né? Tudo bem, você pode trocar de convênio médico por um melhor, você pode consumir mais o seu variável se ficou muito restrito, você pode, sei lá, melhorar a escola do filho, fazer cursos, ter personal trainer, sei lá. As pessoas naturalmente querem mais confortos, mas tem uma fase ali que eles querem também, bom, ter reserva de emergência, ter aposentadoria, então tudo isso vai concorrer pelo mesmo dinheiro, em algum certo ponto, né, nesse trabalho. Então tem essa parte que tem que rolar essa conversa, explicar, né, para ele sobre isso. E aí, normalmente, a gente chega nesses 3 conceitos básicos aqui, ou melhor, 3 objetivos básicos de sonhos do cliente. Começa, muitas vezes, nessa parte de reserva de emergência. Acho que esse é o primeiro ponto ali que as pessoas mais querem criar. Eu sei que o conceito desse aqui está bastante definido no mercado, imagino que para você não é nenhuma novidade essa também, né? Então, assim, a ideia é que você normalmente, né? O cara que é seletista tem uma situação mais segura, ou servidor público, a reserva de emergência pode ser menor, pode ser algo ali na casa de 4 meses. Já o cara que é autônomo, médico, alguns que a gente atende aqui tem contratos anuais, basicamente. O cara tem uma consultoria que fecha um contrato anual e depende daquele faturamento o ano todo. Então a gente sugere que a reserva de emergência dele seja maior ao longo do tempo, né? Então isso aqui é um dos primeiros pontos que a gente tem que começar a identificar. Além de olhar no orçamento da família e saber o quanto tempo ele vai levar para construir essa primeira reserva. Inclusive, acho que é importante enxergar que essa primeira reserva de emergência é o que mais vai dar liberdade, ou melhor, vai dar mais tranquilidade, menos ansiedade, para ele progredir para outros investimentos voltados para aposentadoria, ou buscar investimentos mais arriscados para antecipar uma liberdade financeira, ou poder fazer mais viagens, se for o caso, dependendo ali do objetivo do cliente mesmo, nesse sentido. Então, acho que esse é um primeiro investimento que ele dá aquela tranquilidade que se algo acontecer, algum acidente de percurso, algum tropeço rolar ali nesse período, ele não vai ter que recorrer ao limite especial, ao rotativo do cartão, ao crédito pessoal. Ele mesmo vai poder se financiar com essa reserva. Só que também é importante nesse período, né, gerar consciência para ele que essa reserva de emergência não é uma reserva de consumo, né, para ele. Que é bem normal as pessoas, sei lá, decidiu viajar, surgiu uma oportunidade, usar a reserva de emergência para isso, ficar sem reserva de emergência e ter um risco ali considerável, né? Então, assim, para nós, de modo bastante objetivo, o que a gente costuma comentar é o quê? Do menos, o menos riscos que tem o servidor público, pode ser uma reserva de emergência bem pequena.
3, 4 meses já costuma ser o suficiente. Já uma situação ali de pessoas com maior risco, a gente sugere chegar até 12 meses do orçamento para cobrir despesas fixas e variáveis. Então, se a família ali receita 15 mil, mas gasta 10 mil de despesa fixa e variável, se for servidor público, os 40 mil. Se não for o servidor público, for uma situação mais arriscada, talvez ali algo mais perto de 80, 100 mil, que é 8, 10, 12, ali o orçamento da família faz mais sentido para eles, de reserva de emergência, alta liquidez, 100% CDI. E é legal quando você fala para ele, algo básico, 100% CDI, ele já vai entender o que se trata isso, né? Ele já está bem claro o que se trata, aquela coragem, tudo que ele aprendeu ali, tudo que a gente conversou agora, né, hoje no nosso primeira parte do encontro, né? Acho que essa fase é muito bom cumprir essa fase ali com o cliente mesmo, nessa reserva, tá? Nesse assunto de reserva, tranquilo? Tem algum ponto assim que queira que aprofunde um assunto? Acho que é bem tranquilo, né? O investimento não é segredo, como construir é tranquilo. Tranquilo. Opa, eu não ouvi se falar alguma coisa. Eu falei que é tranquilo. Tá. O grande ponto que eu acho, que aí é relacionado à função do educador, né, que é a mesma pessoa no final, é encaixar isso no orçamento da família. Porque tem um ponto ali que chega numa hora, tenta imaginar, a família está progredindo a grana, né? Está assim, tratando dívidas, o orçamento está se equilibrando, está ali no quinto, sexto, sétimo mês ali do trabalho, e aí vai começar a vencer aquelas últimas parcelas do cartão de crédito, o crédito pessoal está acabando alguma coisinha, já não come mais juros no limite especial, e aí naturalmente o que acontece muito é a pessoa conseguir relaxar e o consumo variável ocupar o orçamento e não sobrar grana para salvar todo mês ali para reserva de emergência, por exemplo. Um modo que funciona muito bem é pôr metas muito claras ali do consumo variável que tem. E aqui a gente sugere o quê? Conforme você vai vendo que está chegando ali esse momento, esse mês que a pessoa vai poder salvar dinheiro, é marcar os encontros muito próximo da data que o cara recebe o salário, que o dinheiro entra da família. Porque nesse dia que o dinheiro entra, costuma ser o dia-chave ali mensal, que você consegue tanto fazer o trabalho ali de ver se o orçamento funcionou bem, se ficou equilibrado, né? Como também você consegue saber se vai quitar tudo, se o orçamento vai funcionar bem nos próximos 30 dias até o próximo salário, e já consegue direcionar para o cliente, legal, você conseguiu pagar tudo no mês passado, ficou dentro do planejado, o consumo desse mês é X, você vai ter que pagar essas despesas fixas aqui, né? E aí, como a gente já havia planejado, tem um espaço no seu orçamento. Você recebe tanto, 10 mil por mês, por exemplo, você tem 7, sei lá, tem 7 mil de despesas fixas mais variáveis, sobram 3 mil, vai pagar 2 mil ainda de algumas dívidas que ficaram, mas já tem 1.000 ali para sobrar para você. Esses R$ 1.000, vamos já criar conta na corretora ou no banco, vamos já começar a reservar esse dinheiro. Né? Nessa fase não é sugerir investimento, né? Então não tem nenhum risco para a gente aqui nisso. Nessa fase, acho que é legal. Cria uma conta lá, vamos começar já a se familiarizar, já te expliquei o que são corretoras, como funcionam os investimentos. Agora é a hora de criar essa primeira reserva sua que você não vai depender dos bancos, tal. E aí já começa a marcar os encontros muito perto dessa data ali, né? Acho que do salário. Isso ajuda muito mesmo ali para progredir, tá? E é legal que, na média, o que a gente vê aqui é o quê? Mesmo o orçamento de famílias que tem renda ali de 20, 30 mil, que tem, sei lá, 40 linhas de despesas no orçamento, a gente consegue fazer ali em 40 minutos de bate-papo por mês, esse encontro, olhar o que aconteceu nos últimos 30 dias, planejar os próximos 30 ali, até o próximo encontro, já separar a grana ali, nesse caso desse exemplo que eu estou dando aqui para reserva de emergência, separar a grana que vai para o consumo variável dos próximos 30 dias, né? A gente viu ali nos encontros passados, e falar, você tem isso daqui para pagar as despesas fixas e vamos indo. Se algo acontecer, me chama no WhatsApp, senão tá tudo organizado ali para a gente progredir, né? E aí eu já ir trabalhando nisso. Em paralelo, muitas vezes eu costumo fazer o que também? Sugerir. Não fazer primeiro só a reserva de emergência para depois progredir para a aposentadoria. Começa na reserva de emergência e antes mesmo de ter 100% dela pronta, já começar a achar espaço no orçamento para que as duas andem em paralelo. Uma hora, claro, a reserva de emergência para, mas a aposentadoria continua ali no orçamento da família progredindo também, tá? Isso é um modo de já mostrar para eles que vocês estão progredindo, né? Porque se ficar só na reserva de emergência, em muitas famílias vai levar 1 ano, 2 anos até para conseguir lá 100%. Né? E eu acho que a ideia do trabalho é sempre ficar vivendo essa parte, olhar os 30 dias passados, olhar até mais, de repente, para mostrar a progressão do trabalho, olhar como estão os próximos 30 dias, separar o consumo variável, separar o que vai investir, e em algum momento já começar a olhar, depois que a reserva de emergência começou a ser construída, o cliente já conhece ali sobre produtos financeiros,
começar a olhar em alguns meses futuros, onde começar a encaixar a aposentadoria, talvez até outros objetivos que eles tenham lá, né? E aí aquilo que eu comentei, vai surgir outros ali, cada família tem um estilo ali, né? Faculdade de filho, viagem, carro, imóvel. Então cada um vai tendo alguns estilos e a nossa ideia é olhando o orçamento para progredir isso o mais rápido possível, né, nesse caminho, tá? E aí acho que vem o ponto que eu acho que onde o serviço de planejador financeiro, a aposentadoria, né, o assunto ele se torna mais relevante mesmo. Acho que essa é a grande ansiedade das pessoas, né? A gente tem um tempo útil, tem para viver, né, ali de produzir, e é muito complexo saber, as pessoas saberem se estão indo no ritmo bom ou não. Tenta imaginar, tem alguns grupos de clientes, né? Tem um grupo de clientes que são servidores públicos, que parte desses servidores públicos tem garantia de aposentadoria integral. Uma parte deles não tem essa garantia, né? Alguns têm a possibilidade ali de contratar uma previdência à parte sobre isso. Tem uma parte de clientes que são seletistas, que tem a contribuição do INSS, que gera um teto, que hoje está por volta ali de 6 mil, 7 mil reais, né, 5 salários mínimos, mas que para muitos dos nossos clientes isso não é o suficiente para comportar o orçamento dele aposentado. E aí eles têm aquela preocupação que uma vez que se aposente, de ter que viver com muito menos do que ele viveu até aquela fase de se aposentar, né? Em algumas situações, algumas empresas geram a opção ali de ter uma previdência patrocinada, com colaboração da empresa, outras não, né? E aí também a gente vai ter que entender um pouquinho sobre isso. Mas vale lembrar que mais da metade, ou por volta, melhor, sim, mais da metade não, mas por volta de 40% das pessoas do país, elas são agentes autônomos, mas são autônomos, trabalham no formato PJ. Essas pessoas, de modo geral, elas não têm aquele respaldo lá da aposentadoria do servidor público. Muitas vezes não tem no INSS mesmo. Talvez teve no passado por algum vínculo CLT, mas já não tem mais. Não tem previdência patrocinada, com colaboração da empresa, nada disso. E, eventualmente, eles até fazem uma coisinha ou outra, mas, no modo geral, não. Os caras recebem um valor X lá, e aí, claro, recebe um pouquinho mais do que ele receberia sendo CLT, um pouco mais, muito mais ali e tal, e o cara vai ter que se virar com aquilo ali, produzir patrimônio de algum modo. Não necessariamente só patrimônio financeiro, mas ele vai ter que produzir isso. E acho que os três perfis que eu comentei aqui, os três características, três perfis ali, eles têm desafios para nós planejadores, né? Entender cada um deles e construir isso é um caminho ali importante para nós, né, nesse sentido. E aí eu acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que trabalhar aqui, né, nesse assunto. É entender o orçamento atual da família, nesse assunto de aposentadoria, e o orçamento previsto aposentado. Porque tem diferenças nisso, né? E aqui que eu diria que tem um desafio mesmo, que depois vai aparecer um slide aqui falando que, a mesmo que o Zé já falou nos 2 dias anteriores, a gente tem que ser um bom entrevistador mesmo. Tem que perguntar de vários os modos para o cliente, tem que perguntar várias vezes ao longo da jornada com ele, e ir escrevendo e anotando isso e construindo essa história. Porque as pessoas atualmente têm muita dificuldade de projetá-las, né? Alguém que tem ali, minha idade hoje, tenho 37 anos, tem muita dificuldade mesmo de projetar com 60 anos, 65 anos, que orçamento que eu quero ter. Sei lá, hoje eu vivo com X, vamos dar um exemplo lá que eu vivo hoje com 10 mil reais mensais, né? Muita coisa vai acontecer na minha vida até lá. Então, fazer essa projeção do orçamento é importante. Algumas pessoas vão querer viver com mais na aposentadoria. Outras falam que, não, putz, eu vou sair muito menos, não vou tanto para restaurante, eu vou ter um estilo de vida menor. Por outro lado, possivelmente vai ocupar mais a parte do convênio médico, vai ocupar mais, seguro-saúde vai ocupar mais, medicamentos vão ocupar mais ali disso. Então, fazer todo esse desafio é importante mesmo, né? Por outro lado, muitos, quando a gente olhar lá nossos clientes, eles vão ter despesas fixas, estão muito relacionadas a filhos. Escola, convênio médico, tudo isso. Então, essas despesas, se os filhos têm 7, 8 anos hoje, tendem a diminuir daqui 10, 12 anos. E a gente vai ter que entender esse orçamento, quanto vai tirar essa parte de dentro do orçamento, ou não, né? Tem muitas crianças que ficam ali com os pais até mais do que 30 anos até, né? Mas é importante saber o quanto isso vai diminuir e o quanto que ele estima de necessidade ali, né? E o quanto que ele já tem de outras contribuições, né? Que até a gente coloca aqui também, né? Se ele já é um seletista, está contribuindo pelo teto do INSS, o quanto que isso vai ocupar. Então essa fase é uma fase muito importante mesmo de fazer uma excelente entrevista mesmo com o cliente. Então assim, dá para fazer isso de vários modos. Outra pergunta que é muito importante, né, a número 2 aqui, é perguntar para ele assim, tem pessoas que querem produzir patrimônio,
né? Tá hoje uma situação X, querem fazer esse crescimento para 2, 3x lá ao longo dos próximos 20 anos, e é isso que a gente vai ajudar a projetar nesse crescimento, né? Mas alguns eles não querem deixar nada para o filho. Alguns falam, né, ao longo do nosso bate-papo, que o maior investimento que eles querem fazer é investir em uma boa educação. Alguma hora isso vai acabar ali nos próximos 10 anos ali a escola, a faculdade talvez adicione mais alguns anos ali para isso, mas que ele não se preocupa em deixar patrimônio para o filho, que depois ele vai querer consumir esse patrimônio na aposentadoria dele, né, nesse caminho. Outros não. Outros já são mais paternalistas, maternalistas ali, né, e vão querer deixar o patrimônio para o filho, inclusive corrigido pela inflação. Ou seja, ele vai querer viver só do ganho real mesmo. Então aí o nosso desafio é o quê? Como que a gente vai projetar um orçamento que a gente está descobrindo com ele ali futuro, para um tempo naturalmente futuro, né? Que ele tenha um capital acumulado, um patrimônio acumulado, que ele vai poder viver só do ganho real disso no futuro, né? Também. E aí, como a gente vai transformar tudo isso para dentro do orçamento dessa família também é um outro desafio que a gente vai ter ali nesse sentido, tá? Naturalmente, o tempo de se aposentar está sendo uma das grandes dores que a gente tem visto agora recentemente. Quem já está além dos 50 anos, está mais fácil. A pessoa já começa a falar daqui 12, 15 anos se aposentar. Quem está na casa dos 30, 35 anos, as pessoas têm muitas dúvidas. Uns, como que ele vai estar, né, fisicamente mesmo, né, com 65. Muitos acham que vão estar muito bem e vão continuar trabalhando mesmo, né? Mas o tempo para se aposentar costuma misturar um pouco essa pergunta, tá? Não sei se você já viveu isso, mas quando a gente pergunta isso, a gente define uma data, mas não significa que é a data que a pessoa vai parar, mas a data quase da liberdade financeira dela, basicamente, né? Meio que mistura esses dois assuntos de aposentadoria e liberdade. A gente coloca uma data lá, o cara tem 30, 35 anos, e fala, putz, não, 65 é a data legal, a gente tem 30 anos para produzir isso. Não, tem um pessoal que confunde sim. Mas É, assim, geralmente eu busco alinhar a parte de aposentadoria, né? E eu falo que a liberdade financeira é assim, totalmente diferente, né? Liberdade financeira geralmente é quando a pessoa não trabalha, não precisa mais trabalhar. Então, aí a pessoa começa a enxergar, tipo, tá, isso é liberdade financeira. Então, aí ela já começa a ver que está bem distante ali o liberdade financeira e a aposentadoria. Uma coisa não correlaciona com a outra, né? A aposentadoria é uma coisa, né? E a liberdade financeira é totalmente outra. Então, às vezes a pessoa confunde mesmo. sim. E nem só essa confusão, tem uma dúvida de que antes, a geração anterior à nossa, eles tinham com muita clareza, até porque eles já tinham bem definido, né, que ia aposentar perto dos 60, enfim, ia reduzir o ritmo, tudo isso. Mas fisicamente a nossa própria geração já tem uma tendência de ir mais longe, né, isso. Nossa geração aí dos 30 anos. Acho que você deve estar nessa casa dos 30, né, imagino. A gente tem muita dúvida, porque assim, a gente deve chegar bem, né, lá nos 65, ou uma coisa assim. Então, muitas, nessa fase dessa pergunta aqui do item número 3, que a gente fala sobre o tempo, aqui, nesse ponto, a gente costuma falar para ele, tudo bem, não significa que você vai parar nesse dia, mas significa que pelo menos ele vai ter um capital ali acumulado que vai te dar uma grande liberdade, que por isso que se mistura um pouco esse assunto. Porque se a gente não tiver uma data, fica meio vago, né, a conversa começa a ficar ali, né? O cara fala, não, mas talvez eu vou trabalhar até 70, 80, e aí vai ficando meio distante, né, tudo isso também, né? Bom, esse é um desafio aqui. Alguns têm muita clareza, os clientes têm muitas clareza mesmo sobre o que quer. Inclusive, muita gente contrata o nosso tipo de serviço querendo fazer um trabalho bem intenso para reduzir esse tempo aí de 25 anos, 30 anos para 10, 15 anos mesmo. E o cara se propõe mesmo a viver com 40% da renda dele, muitas vezes, né, nesse período. Então, pode ter essas situações ali fora do comum. Mas famílias que têm filhos, têm dependentes, além de quem produz a receita, naturalmente tem muito mais restrições. As despesas fixas elas são mais altas, tudo isso. Então, eles têm uma parte que eles precisam decidir ali sobre possíveis sucessão ali de onde vai deixar esse dinheiro, né, também. Então tem esses pontos são importantes, mas desafiadores. O item 5 de uma boa entrevista, né, que a gente tem que fazer com o cliente ali nessa fase, né, eu coloquei 7 aqui, claro que podem ter mais, inclusive no material profundo lá tem mais coisas que a gente coloca lá, né, relevantes, mas o item 5 aqui é descobrir se vai ter outras rendas. E aqui tem alguns pontos importantes, né, sobre isso. Uma do INSS. Muita gente é CLT hoje, não significa que vai ser CLT sempre. Mas é importante saber que vai ter o CLT e tal, e legal, vai talvez querer manter.
Alguns são servidores públicos que vão se aposentar com 80%, 70% só, e vai ter que construir outros 30%, 40% ali, por cento da diferença que falta ali para uma aposentadoria, do que a gente entender o que ele quer de orçamento previsto para aposentadoria, né, também. Outras pessoas são PJs. Esse cara vai ter que correr atrás ali sozinho. Muitos PJs ainda querem até contribuir para o INSS pelo caráter de seguro social, né, também, sobre isso. Então, alguns a gente até paga INSS em paralelo, vira lá uma despesa fixa ou investimento lá nos blocos, e a gente vai construindo outro plano de investimento ali em paralelo para ele, né, nesse intervalo, além do INSS. Alguns têm previdência patrocinada, então é muito importante perguntar sobre isso, pedir as regras dessa previdência patrocinada, porque normalmente é até um percentual que pode ser descontado do salário, normalmente de 4% a 8%, e muitas das vezes a empresa deposita 100% do valor que a pessoa aplica. Também até esse teto desse percentual. Porém, o acesso ao dinheiro, em caso de saída da empresa, tem um monte de regrinhas ali, né? Sempre envolvidas nisso. Nessas previdências privadas patrocinadas, né? Com coparticipação da empresa. Então é importante, às vezes, pedir para o cliente, né? Para ele pegar as informações. Às vezes é bem difícil conseguir essa informação na RH. Alguns são bem transparentes, tem sites exclusivos para isso, né? De grandes corporações tem sites exclusivos para essas previdências patrocinadas. Mas é importante pedir. Na média, eu acho que nunca teve uma regra diferente disso, uma situação diferente dessa, uma exceção. A gente sempre recomenda o cliente, se for saudável para o orçamento dele, se ele tiver uma situação ali organizada, que é o nosso trabalho, vai até o teto do que a empresa vai contribuir com um valor igual. Né? Porque normalmente essa grana vai para um fundo, a maior parte produtos de renda fixa ali, e vai ajudar um monte mesmo nessa progressão de aposentadoria e vai exigir menos dele no nosso trabalho de aposentadoria em paralelo. E a gente vai poder focar mais em outros sonhos dele, como liberdade financeira nesse caminho. Tá? E se ele tem previdências privadas, acho que é um ponto relevante. Tem muitos casos, igual eu tive na semana. Se tem uma cliente que eu atendo, né, a Lia Cabral, ela é professora, ela é um PhD lá na área de psicologia e tal, né? E ela tinha um precatório longo, eu nem sei qual que é a origem do precatório, mas era ela e os dois, três irmãos dela tinham um precatório contra o governo federal. Não sei exatamente do que se tratava. Né? Mas ela, já é um trabalho que eu faço de longa data, né, de 6 anos aproximadamente, organizou as finanças dela, ela vai salvando dinheiro, né? Mas ela chegou numa fase ali, né, ela falava que tinha essa chance, mas era um precatório, que, enfim, precatório pode sair dentro de 2 meses, pode, dependendo do momento político ou econômico do país, pode sair depois de 10 anos, né? Mas o dela, coincidentemente saiu agora, né? Nessa fase. Então, dela é legal. A gente estava indo numa progressão muito boa da aposentadoria. Ela já tem mais de 60 anos, inclusive, mas é uma pessoa ali que está uma excelente energia, faz atendimento clínico até hoje e tal, faz dar aula em faculdade, ajuda os filhos, bom, então por isso que eu acho que ela tem que trabalhar bastante até hoje, né? Mas está produzindo patrimônio ali. E entrou essa grana, no caso dela entrou 1,2 mil, né, para cada um dos irmãos. Então, naturalmente, isso já deu uma grande ajuda, né? Ela tem um valor X que ela quer ter de aposentadoria ali, né? Poder girar de ganho real por volta ali de 20 mil, que ela precisa por orçamento dela. Esses 1.200, pelo menos já contribuiu com 7 mil reais de ganho real para ela por mês. Então, só essa grana que entrou ali, né? Para ela já cumpriu um terço mais ou menos do que ela tem ali de foco na aposentadoria. Ela tem outros imóveis e tal. Então, é importante, né? Entender isso para ir construir. Ah, legal, tem um imóvel. No caso dela, tem Jacarapaguá, ela é do Rio de Janeiro, Carioca e tal. Então, ela tem isso. Teve essa grana que entrou. Ela faz o atendimento clínico. Ela, inclusive, ela fala, no caso dela, é interessante, que ela quer manter esse atendimento clínico mesmo quando ela encerrar a faculdade, que ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então ela vai ter uma aposentadoria que vai entrar de lá, que vai adicionar mais um terço, mais uns 10 mil mais ou menos ali, ainda assim. Claro que tem um risco de uma hora não poder atender, por energia mesmo, né? Ela sabe bem. Então ela está construindo isso. Então fazer essa parte de perguntar o que mais a pessoa tem, e é normal, tá? Vai ter clientes que tem um monte de formatos de renda. É professor, trabalha como médico, participa ali como empresário em alguma outra coisinha, a esposa trabalha em outra coisa, né? Vai ter essa parte em conjunto ali e tal. Então acho que entender essa parte, vai entrar uma grana, o pai já está planejando passar uma grana para eles, vai ter caso assim, como vai ter caso que a pessoa não tem nada mesmo e vai ter que construir isso no ritmo do zero mesmo ali, né? Com ela progredindo a longo prazo mesmo esse trabalho também, tá? Não sei se Só tem já pegou casos muito complexos aí. Não, então, realmente é isso. Cada pessoa tem um momento diferente, né? Tem gente que está saindo do zero ali para construir um patrimônio,
Tem gente ali que já tem um patrimônio esperado ali, que não tem ainda construído, mas vai receber. Então, cada plano ali de construção, de planejamento, vai depender muito do contexto ali daquela pessoa, né? Sim, então tem toda essa parte. Tem uma outra parte que também, normalmente a gente deixa isso fora, né, do planejamento. Tem pessoas assim, pegando um milênio, né, o pessoal da nossa idade, mais ou menos, tem pais que estão super saudáveis, estão na casa dos 60, 70 anos, e tem aquela, pô, tudo bem, tem aquele imóvel lá, tem aquela grana, enfim, pode vir, mas pode ter que demore 30 anos, né? Porque os pais provavelmente devem ainda viver ali por 80, 90, chega até os 80, 90 anos, a média, né, das pessoas deve chegar nisso sem grandes dificuldades, né? Então é uma parte que a gente desconsidera também, né? Mas é legal o quê? Essa é uma fase de uma entrevista, cada planejador tem o seu personagem de fazer essa entrevista, como fazer as perguntas. Eu gosto de fazer uma lista mesmo. Eu gosto de ir nessa sequência, ir perguntando, entendendo, gerar descontração, porque muitas vezes vai ter que falar sobre morte ali da pessoa, possível morte dos pais, ficar falando sobre isso muitas vezes e tal. Mas ir de modo descontraindo, cumprindo essa checklist, coletando essas informações, porque ela vai ajudar a gente a fazer cálculos depois, né? Para mostrar para a pessoa, legal, é esse o tempo, você tem esse cenário, com essas combinações, você vai ter que salvar X por mês nesse ritmo, né? Esse é um ritmo conservador. E cada planejador tem a sua pegada nisso. Alguns querem fazer ali de modo muito bem exato, outros querem ir ajustando, fazer esse trabalho e ir ajustando mesmo, né? Eu realmente prefiro fazer uma boa entrevista, anotar o máximo de coisa, escrever, depois até resumir tudo isso, resumir e entregar para o cliente, né, esse perfil que a gente colocou. A gente sabe que as coisas vão mudando ao longo da vida das pessoas, mas ao longo da nossa jornada com o cliente, a gente vai acompanhando ele, vai conversando e vai sabendo que as coisas estão mudando na vida dele. Às vezes ele vai ter uma progressão de carreira, às vezes vai ter uma demissão, às vezes aquela situação dos pais pode acontecer muito mais tarde ou muito mais cedo, o precatório pode cair ou não lá na hora que sai, pode sair no mês seguinte, pode demorar 10 anos, pode sair para o herdeiro dele, né, nesse caminho. Então tem vários os pontos que vão rolando. Então é legal escrevendo isso e construindo. Vale lembrar que esse trabalho da entrevista ele só começa. Na prática, ele nunca para mais. Né? Você faz um apanhado geral de início, constrói um horizonte para começar a encaixar esse valor que vai salvar mensalmente no orçamento da família, mas na prática ele não para, porque as coisas vão mudar na vida da família. Os caras vão acontecer várias coisas. Ó. Vai casar, vai ter um filho que não estava previsto, vai ter morte dos pais, vai ter uma demissão, vai ter uma grana que vai entrar, sei lá, vai ter divórcio que vai rolar no meio do caminho. Então, esse é o grande desafio, né? A gente constrói isso, vai criando o ritmo, porém vai sabendo que as coisas vão mudando ao longo do tempo. E a nossa função como planejador, o cara que vai estar do lado do dia a dia ali, com o cara das finanças do dia a dia dos clientes, é isso, né? Tá acompanhando, sabendo que vai lidar muito com esse papel também, né? E essa parte, né, que é sempre importante, que esquecem eventualmente, que a saúde vai impactar no tempo, né? Principalmente no orçamento de despesas fixas. Esse é um ponto que a gente vê, os clientes que eu acompanho há muito tempo já, né, 5, 7 anos, eles começam não dando tanta importância por um bom convênio, mas aí cada vez eles vão vendo mais casos de pessoas que adoecem e não têm bom convênio, né, ou que começam a ter uso de medicamento recorrente, não tem acesso a ele ao formato do SUS. Então é bem curioso que assim, por isso que eu comentei, a gente faz um bate-papo hoje com o cliente e vai atualizando isso, e as pessoas vão mudando ao longo do tempo. Mas o item 7 aqui, a saúde vai impactar cada vez mais o orçamento das famílias, né, nesse caminho. De um lado, tudo bem, as escolas dos filhos vão deixando de existir, o consumo dos filhos vão diminuindo ao longo do tempo, normalmente, né, vai diminuindo ao longo do tempo, as idas aos restaurantes talvez diminuam um pouco, tal, né, dependendo do perfil da pessoa. Por outro lado, o item 7 ele vai ocupando mais espaço no orçamento da família. Então, acho que essa parte de cumprir do item 1 ao 7 é um enredo muito bom de se cumprir, de coletar informações, para ir para a parte mais desafiadora do trabalho, que é construir essa parte de planejamento da aposentadoria. No que eu vi no CFP, eles falam bastante sobre aposentadoria, mas não sei o quanto que eles dão detalhes sobre isso, né? Porque eu já vi essa aula sendo feita de vários os modos, né? Quando eu assisti, pesquisava sobre esse caminho. Mas esse é o grande desafio das pessoas, até porque a aposentadoria mistura com liberdade financeira e produção de patrimônio, né? Então acho que esse é um grande desafio mesmo. Um bom planejador é ser um grande entrevistador nessa fase, tá? E o que eu até recomendo, né, é entender o perfil do cliente e tentar achar o jeito ali sempre de se comunicar com ele, né, nessa fase.
E aqui eu até deixo um link aqui, deixa eu só compartilhar novamente a tela, não está mostrando. Só deixa eu parar compartilhar novamente que não está mostrando o simulador. É um link, é uma planilha de construção de juros compostos, na verdade, né? Só um minutinho, deixa eu pôr a janela inteira aqui. Mas que a ideia é o quê? Tenta imaginar, você tá com o cliente, organizou o cara tá começando a salvar dinheiro, vocês passaram ali para ele, então, toda essa parte de conhecimento de investimentos, fez uma baita de uma entrevista ali com ele, de todos os cenários, fez muito bem esse relatório, né? Ali construiu todas essas informações, né? Isso é ótimo. E aí chegou a hora de começar a encaixar, porque eu acho que o maior desafio de uma pessoa que vai construir patrimônio é a disciplina. Deixa eu aumentar aqui a tela. É o ponto ali. Você fez uma entrevista, você já tem um perfil da pessoa, os caras têm 35 anos, quer se aposentar daqui 25 anos com 60 anos. Ele tem hoje uma renda de 20 mil, a família, né? E tem um espaço ali no orçamento ali que está crescendo, mas talvez de 20, 30% para salvar desse dinheiro. Só que ele quer ter o mesmo estilo de vida daqui 25 anos. Aí quanto que tem que salvar para ir nesse ganho de ritmo ali de 6% ao ano, para ir num ritmo bom, e eu vou acompanhá-lo ao longo dessas décadas aí, para saber se ele está indo num ritmo bom, né? Enfim, fazer esse acompanhamento do cara. Acho que esse é o papel do planejador ali, que vai acompanhando a pessoa de longo prazo mesmo, né? Nesse sentido. Vai olhando o dia a dia da pessoa na visão do educador, e vai olhando na visão do planejador de longo prazo, para os objetivos mesmo, né? Da família. Então vamos tentar transformar, vamos pegar um cenário, né? Sim, de novo, né? Por isso que a entrevista é muito importante mesmo nesse ponto. Vamos supor, o cara ele quer ter de ganho real, né, nesse cenário aqui, né? Eu nem trouxe por escrito aqui, mas vamos supor que essa família ela até quer ter ganho real, ou seja, quer manter o patrimônio depois, além da inflação, e quer produzir 20 mil depois de 25 anos de ganho real. A pergunta é quanto que ele tem que salvar produzindo ali 7% de ganho real, por exemplo. Né? Ou seja, vai produzir 13% de rendimento hoje, menos 5% da inflação, vai ter que aplicar um valor X mensal aqui e tem que começar com qual valor hoje? Né? Vamos supor que ele começou com zero, né? Está bem naquela fase de transitar isso, né, nesse caminho. E aí eles querem ter um ganho real de aproximadamente entre 20 mil reais, que eu comentei aqui no orçamento. Né? Então, provavelmente, está aqui entre 15 melhor, de 20 a 25 anos esse momento, que é onde ele vai ter ali de 16 mil a 24 mil de ganho real de juros nesse período, aportando 5 mil reais por mês. Nesse exemplo que estou dando, está dando 25% da renda da família. É um clássico isso do número mesmo. Se você salva ali entre 20% a 30%, você consegue, né, transformar essa salva aqui, esses 5 mil reais, em 4 vezes mais de ganho real. Se mantiver esse ganho aqui de rentabilidade e essa inflação ao longo do período. Se vai ser exato, com certeza não vai ser. Né? Isso é uma certeza que a gente não vai ter essa exatidão. Mas a gente consegue saber muito bem. Aí o outro desafio nosso é olhar o que é legal. Bem, nesse exemplo que estou dando, né, 20 anos, né, tá dando 16 mil, vamos subir um pouquinho mais aqui, o cara teria que salvar 6 mil, vai, para ter ganho real. Ó, ficou bem perto aqui já, 19 mil reais de ganho real. Então nesse cenário, né, ele vai salvar 6 mil reais, dá por volta ali de 30% mais ou menos do orçamento da família, 27% mais ou menos, né, desse orçamento de 20 mil. Em 20 anos, eles vão ter um capital que aqui já está descontada a inflação, tá? Então vai ser maior do que esse. Mas está dando um capital de 3,2 mil, que em ganho real vai dar, além da inflação, 19 mil reais por mês. Isso tendo esse cenário aqui de rendimentos e inflação acontecendo, nesse sentido. Então esses 19 mil reais, ele vai cobrir o orçamento da família ou não? Aí acho que também depende de outras perguntas que foram feitas ao longo da entrevista, né, ali com o cliente. Tem INSS que vai virar no futuro? Tem outros patrimônios? Vocês querem esse dinheiro e mais uma casa? Né? Então, depende se o cara tem a casa hoje ou não tem. Então, acho que essa parte de ter essa entrevista, não dá para eu trazer todos os cases aqui naturalmente. A gente ficaria dias aqui falando sobre isso. Mas eu acho que é esse o ponto dessa inteligência que a gente tem que ter, né? De fazer uma boa entrevista, coletar todas as circunstâncias, desenhar isso e levar esse número, se ele é real ou não, para o orçamento. E aí falar de modo bem claro, legal, tá, hoje é real, legal, vamos trabalhar com 6 mil aí no orçamento da sua família, de salvar isso por mês.
6 mil por mês, quando a gente colocar lá na linha do tempo, vai dar 72 mil por ano. Então a gente vai ter que produzir 72 mil por ano. E aí tem alguns caminhos, alguns até gostam muito, a PLR de vocês dá 60 mil no ano. Vamos já salvar a PLR, que o jogo aqui da aposentadoria vocês vencem num mês só, né, no ano ali, nesse caminho. Então tem um monte de caminhos ali que a gente pode ir pensando, né, sobre isso. Mas aí também pode ter um cenário que não é possível, né? Os caras falam, putz, tá, não vai dar. Eu vou ter que chegar lá, né? Quando eu chegar lá nos 60 anos, eu não vou poder deixar isso corrigido pela inflação para os filhos. Eu vou consumir essa grana, né? Então aí a gente pode inverter esse cálculo, né? A gente fala, legal, chegou lá com 60 anos, tem 3 milhões e 200 mil aqui aplicado. Opa, botou um zero, 3 milhões e 200 mil. Naturalmente, não vai ter mais aporte, é hora de começar a resgatar, mas vai ter resgates negativos, né? Aportes negativos aqui rolando nesse intervalo. Então vamos supor que a gente mediu no orçamento e eles falaram, a gente vai ver com 15 mil reais. Ó, 15 mil nesse cenário ainda progride o dinheiro, né? Porque ainda está produzindo mais de ganho real. Mas vamos ver, supor que a família não, a gente vai ver com 25 mil reais. Aí tem uma queda ali, ó, que por volta de. O dinheiro vai durar 20 anos nesse caminho. Uma vez que eles construíram, né? 20 anos construindo 3 milhões e 200 mil, nesse cenário de rentabilidade e inflação, passaram a consumir 25 mil reais em valores atuais, né? Tirando a inflação, para a gente conseguir ter uma referência de número, esses 3 milhões e 200 mil, nesse mesmo nível de aplicação, que é um nível histórico que a gente viu lá, né? Na parte anterior, vai durar por volta de 20 anos. Talvez para uma família que, bom, da atualidade, que vai se aposentar daqui 20 anos, ter só 20 anos é muito pouco. Então, provavelmente o que ele vai ter que pensar é o quê? Ou ele vai ter que melhorar mesmo nos próximos 20 e tantos anos ali, patrimônio, ou vai ter que ter uma outra renda lá no futuro, ou vai ter que controlar esse consumo menor. Talvez a 20 mil reais. Ó, 20 mil reais, o dinheiro nem acaba. Ele acaba antes que o dinheiro dele. Vai ser mais do que 35 anos, vai durar esse dinheiro. E ele vai poder até deixar uma grana ali para os herdeiros dele nesse caminho. Tá? Acho que esse é um dos pontos assim, desafiadores, porque a gente fica lidando com prazos muito longos mesmo. Normalmente, quando a gente está falando, nosso cliente tem muito perfil de 30 anos por aí. Né? Então, a gente está no primeiro um terço da vida dele. E ele vai ter um terço agora para construir e depois um terço para consumir isso, esse capital, né? De produzir de patrimônio. Fazer uma boa entrevista, trazer essas informações, trazer clareza para ele do poder do dinheiro ao longo do tempo, é um dos desafios que a gente tem que mostrar ali, né, para ele. E traduzir isso uma boa comunicação mesmo, é um desafio para as pessoas entenderem também esse trabalho. Tá? Até aqui, Marcelo, não sei se tem alguma dúvida. Eu sei que são muitos cenários possíveis, né, quando a gente vai pensando. E eu não vou conseguir trazer todos, naturalmente, mas acho que deve ter dúvidas, talvez, né? Não, aqui eu não tive nenhuma dúvida, mas esse cálculo aqui que você falou, o negativo que você colocou aqui, é como se fosse a retirada do valor, Isso. do valor que já tinha um montante lá. Aí Uhum. calcula esse É. cenário. O A que eu estou pessoa usando fosse aqui é aquele tirando exemplo, isso. né? É uma família de 20, que tem 20 mil reais de renda, na casa ali dos 30 a 35 anos, que quer parar com 20 anos, daqui 20 anos, né, o trabalho. Então ele, deixa eu até voltar aqui os Exemplo, números. ela tá com 30, vai parar com 50. Vamos supor Isso. que a gente construiu esse cenário, a gente vai acompanhar esse cara por 20 anos ali e tal. Então ele quer parar ali com uma idade ali, tá com 30 anos, vai parar com 50, ele quer parar antes da hora. Então, salvando 6 mil reais por mês com essa rentabilidade, com essa inflação, em 20 anos eles vão ter quase 3 milhões e 200 mil, né, de bruto, por volta de 3 milhões líquido ali. Tudo bem que ele não vai precisar resgatar isso lá no dia da aposentadoria, né? Ele vai construir isso, não precisa resgatar. E o que dá de ganho real por volta de 19 mil reais por mês. Tudo em valores atuais isso, né? Porque a gente já está tirando a inflação daqui com esses menos 5% aqui nesse caminho, né? Se a inflação for nesse ritmo de 5%, claro. E aí chegou lá no futuro, ele tem lá os 3 milhões e 200 mil, tem as mesmas rentabilidades, porque são as rentabilidades que estão acontecendo nos últimos 10, 15 anos, né? Não dá para a gente tentar estimá-lo lá no futuro. Mas aí ele não vai mais aportar, agora ele vai resgatar. E o cara vai resgatar 20 mil reais por mês. Vamos supor que quando vocês olharam lá, ele, putz, bem, vai tirar filhos, sai do orçamento da família, entra um convênio melhor, entra, sei lá, um pouco mais de viagem, alguma coisa assim e tal. Eles querem 20 mil reais, se fosse hoje, é isso. Essa é uma coisa que vai sendo construída com o tempo, né? Não dá para se reter muito esses 20 mil. E aí, sacando 20 mil reais por mês, esse dinheiro vai durar mais de 35 anos aqui.
né? O corrente vai durar mais de 45 anos. Então, lá com 50 anos de idade, eles vão ter ali pelo menos mais 40, 45 anos para viver com 20 mil. Claro, não pode consumir mais do que 20 mil por mês e tem que tentar manter esse ritmo aqui. E a nossa função de planejador é participar do crescimento do patrimônio e da redução desse patrimônio, né? Também entender se tem outras coisas que vão impactar isso de modo positivo ou negativo, né, ao longo do tempo, né? Igual a gente falou, a INSS, previdência patrocinada, imóveis, sei lá, precatórios que podem pingar lá. Tem um monte de exemplos assim que eu posso ir dando de coisas que vão acontecendo positivas e negativas ao longo do tempo, né? Aham, A gente entendi. planeja e aí vão surgindo os caminhos ali, né? Ficou claro essa parte, sim? Não, ficou claro. É. O legal disso, né, quando a gente volta para esse cenário do presente, né, nesse exemplo que eu estou dando, né, dos R$ 6.000 mensais sendo aportado, as pessoas têm muita clareza, então, tudo bem, ganho 20 mil, tenho lá 70% indo para despesas fixas e consumos variáveis, né, que é algo por volta de R$ 14.000, e aí tem um espaço ali de 6 mil, né, isso dá. É isso, né, 70% de 20 mil, isso, 14 mil reais ali de fixos e variáveis, né, tal. E aí tem esse espaço de 6 mil reais. Só que muitos ele tem PLR, tem dinheiro que vai entrando. Então é legal que eles já sabem que se eles querem, se esse é o grande objetivo ali da família, parar com 50 anos, ele consegue nesse ritmo mesmo, também, tá? Ele consegue mostrar essa progressão, tá? É bem interessante isso, esse formato do que está rolando. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente dá para o cliente mesmo. Mostrar para ele que ele tem uma segurança de evoluir o patrimônio, salvando essa grana. E eu, de novo, digo, né? Trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade aqui. Não, eu não espero o cliente ter reserva de emergência 100% completa e comece a tratar esse assunto. Porque essa é uma das grandes ansiedades das pessoas. Porque quando eles nos procuram, eles sabem que não conseguem se organizar, mas a grande dor que eles sentem é com eles do futuro. Então eles ficam muito preocupados. Putz, a ansiedade está pesando, mais um ano se passou, não estou salvando, o patrimônio não está vindo. Então, quanto mais cedo mostrar isso, e mostra na linha do tempo que ele tem esse potencial, mais rápido a gente ganha o cliente e mais rápido a gente fica com eles a longo prazo mesmo, nesse caminho. Eu acho que esse é um dos desafios. E outro, claro, é continuar sendo um bom entrevistador, entendendo ali com o cliente outros objetivos que eles tenham, né, nesse sentido. Tá? Deixa eu parar aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Ah, ela está aqui. Só dá 30 segundinhos, por favor, só para eu pegar uma... Tá bom. Legal. Não sei se tem alguma dúvida aí adicional, Marcelo, sobre esse Não, ponto. só ficou mesmo aquilo ali que eu achei interessante da parte na hora que a pessoa foi utilizar a renda ali. Né? Esse é um ponto, inclusive, acho que esse é o maior desafio do planejador, na verdade, é o maior desafio das pessoas, né, do ponto de vida financeira, é o maior desafio de qualquer pessoa esse, né, é conseguir construir esse patrimônio, projetar, ir no ritmo bom. O que eu falo muito para os clientes, né, e acho que a verdade, a grande verdade é essa, né, que todos os lugares o pessoal fala sobre isso, é mais a consistência das pessoas. O rendimento em si, ele é importante. Eu sei que é legal o desafio de produzir mais rendimento de aplicações financeiras, mas não é esse que define o nosso jogo aqui, né, sendo É, planejador. É muito mais a disciplina e a consistência da pessoa ir salvando ali e tal. Porque é muito prazeroso o consumo, sei lá, o cara saiu das dívidas, nesse exemplo que a gente está dando, ele ocupar o orçamento dele com mais de 6 mil de gastos, o cara pode curtir muito mais coisa no presente. Mas mostrar esse caminho, gerar essa disciplina, essa consistência, ancorar ali a rentabilidade, colocar os pés no chão do cliente, esse é o nosso trabalho e é um ponto-chave, né? É a consistência mais que produz do que necessariamente o rendimento, eu acho, no final, para o cliente. Tá? também considero isso o mais importante. Inclusive, aquele livro, né, de psicologia financeira, ele fala muito isso, né? Na parte assim, você não precisa ser o melhor, mas você está ali dentro da média, ali fazendo só o mais básico, você consegue atingir o resultado. E até tem umas brincadeiras assim. Ontem a gente usou um exemplo lá dos R$ 500, né? O Zé colocou lá os R$ 500 lá que dá para achar nas despesas fixas lá, mais ou menos, enxugando algumas coisas.
Mesmo pequenas coisas, por isso que o papel do educador é muito importante, né? Porque com o tempo a gente vai poluindo o nosso orçamento. Sem o trabalho do educador, ou se a pessoa não for muito disciplinada, que é o perfil do nosso cliente, né? Que é o perfil grande do brasileiro, na verdade, da população. Mesmo os R$ 500 ali fazem muita diferença. Aquilo que a gente acha lá nos streamings, nas tarifas de cartão, no seguro que é desnecessário, nos consumos desnecessários no variável, no iFood e tal, Uber, fazem diferença, né? Tipo, nesse cenário, por exemplo, mesmo os R$ 500 aqui nesse cenário de longo prazo, ele vai produzir uma renda de ganho real, né, de R$ 2.500 aqui em 25 anos. Isso. Então, manter essa consistência, pô, R$ 2.500, né, provavelmente é uma ou duas viagens por ano que essa família vai poder fazer aposentada ali. Né, esses R$ 2.500 por mês ali que ele teria, né? Então, acho que são essas pequenas coisas, essa consistência, mesmo em valores pequenos, ou em valores voltados para a aposentadoria, vai fazer muita diferença mesmo, né? Eu acho que gerar essa consciência com o pessoal que, bom, quando eles estão nos contratos, eles estão muito predispostos a fazer isso, a mudança, né? Eu acho que levar isso é um ponto que a gente vai mostrando para eles o potencial, né? Sobre esse trabalho. Mas que a consistência é chave. E por isso que é importante, né? Muita gente fica fazendo esses contrapontos para eles. Por isso que é importante o engajamento do seu lado, cliente. E nos encontrar, não furar os encontros, participar, manter esse ritmo, a gente se encontrar uma vez por mês, olhar como foram os últimos 30 dias, planejar os próximos 30, planejar o médio prazo, planejar o longo, salvar, controlar o consumo variável. E é isso que a gente vai tratando ali a cada encontro, né? Tipo, a gente vai cumprindo isso muito rápido ali, né? Nesse circuito de encontros. Bom, voltando para cá, então, para a apresentação. E aqui eu trago mais alguns. Assim, eu estou trazendo que são mais relevantes, tá? De novo, né? O foco nosso não é ser curso de CFP, mas sim trazer o que é bem relevante para o trabalho que a gente desempenha aqui com os clientes, que naturalmente tem uma parte que coincide muito claramente ali com o pessoal da Planejar, né? Nesse sentido. Então a gente entendeu muito bem aqui, assim, eu falei sobre entender bem o perfil, citei nessa parte, é isso que a gente falou ali na fase da entrevista, né? E essa parte de cenário de consumir tudo, sucessão. Acho que esses são os pontos ali que é muito importante mesmo ali trazer, né, isso para a mesa sempre, né, esse jogo. Esse, inclusive, acho que talvez é o mais desafiador. Se o cara está disposto a consumir tudo e não deixar nada para o filho, o desafio dele é muito menor na prática ali, né? Se ele está disposto a deixar esse dinheiro, a gente tem outros desafios ali para cumprir, tanto da parte de planejar até a sucessão dele, né? Como também a parte de manter a disciplina, a consistência, salvos, os rendimentos, enfim, uma série de pontos, né, sobre isso. E aí tem alguns pontos que eu gosto de trazer, né, esse assunto do PGBL e VGBL. Cada vez tem menos espaço no mercado, essas previdências privadas, eu diria, né? Elas perderam muitos espaços mesmo, acho que muito por causa do... Bom, enfim, elas eram muito o produto de prateleira dos grandes bancos há 10, 15 anos atrás. Né? Quando alguém sentava lá com o gerente, estava salvando dinheiro, uh, tinha um dinheirinho na poupança, era normal os gerentes de bancos abordarem as pessoas e quererem levar para fundos de previdências para um desses dois formatos, né, de progressivo ou regressivo. Foram criadas várias regras a respeito desses produtos ao longo do tempo, ali, de liquidez, de tributários, né, sobre isso, né? Mas eles ganharam muito menos espaço. Então, cada vez menos a gente vê menos as pessoas investindo nesses produtos e muito mais criando carteira de investimento, salvando dinheiro à parte, paralelo isso, paralelo, né? Normalmente muito mais procurando liquidez, né? Então, cada vez a gente vê menos em desuso. Mas é normal aparecer clientes que ainda tenham isso, né? Aparecer, que tem essa situação, e a gente entender quando isso é interessante ou não. No assunto tributário, eu sempre sugiro assim, claro, se o cara tem que pagar IR, ele consultar um contador, porque a gente dificilmente conseguiria fazer esse cálculo, né? Teria que olhar o IR dele com detalhes, e aí essa é uma outra função, e saber quanto que ele tem que pagar ali de PGBL, para fazer sentido, ou do VGBL, enfim, né, faz, mas quanto ele teria que pagar para poder fazer ali a parte do benefício tributário, né, de reduzir, né, esse caminho. Então, esse é um ponto que normalmente eu costumo derivar para um contador fazer esse cálculo. Normalmente, quem paga mais de 10 mil de IR vale a pena, tá? É uma média que eu tenho visto isso no mercado, costuma valer a pena pagar. E se a pessoa pensa em sucessão, né? Se esse perfil do nosso cliente pensa em deixar ali e tal, e às vezes é casal, né? Então ele tem que pensar no parceiro que fica, né? Os dois não vão morrer juntos, muitas vezes ali, né? Então vai deixar pro parceiro ali e tal. O interessante da previdência privada, né? Passando sobre ela, que eu acho que talvez é o maior valor que eu vejo nela, é o quê? É a liquidez.
Normalmente, quando entra um processo de inventário, o juiz autoriza o acesso da previdência privada para dar liquidez, ou seja, financiar tanto a família durante esse período do inventário, como financiar todas as custas do inventário, que costuma ser ali 10% de tudo que vai ser inventariado, né, nesse caminho. Então é legal imaginar o quê, né? Alguns planos de investimentos, no exemplo que a gente estava dando lá, era 3 milhões de reais que o cara vai produzir de patrimônio. Vamos supor que a maior parte seja capital e imóvel, né, desse projeto que vai ter desse cliente. Então, talvez ter por volta ali de 300 mil reais em uma previdência privada ou num consórcio, ou você até comentou aí no início do bate-papo, pode fazer sentido, porque numa eventual morte, isso daí para ele vai conseguir, enfim, ter liquidez, a família vai ficar assistida ali para se manter por um período, que aí também tem que ser calculado, né? E mais um período ali para dar liberdade, mas dar liquidez para o inventário correr. E tem inventários que demoram, né? 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses mesmo. Então tem que cumprir esse período ali da falta da pessoa no orçamento da família e cumprir os pagamentos do processo de inventário também, né? Nesse sentido. E aí é muito aquela parte lá, né? Por isso que a gente faz uma boa entrevista no início. Quanto mais a gente conhecer, mais fácil vai ser a gente entender ali para desse cliente o que ele tem que construir nesse ponto, né? Também. A gente tem que fazer muito essa parte de simulações de cenários, né? Com atualizações futuras. Eu já falei bastante sobre isso, inclusive, né? Quando o cliente começa a se organizar financeiramente, a gente cria o plano de investimento, faz aquela entrevista, mas é uma coisa viva. As coisas vão se atualizando, a gente vai ter que ir criando cenários. Alguns têm muitas dúvidas, então vai ter que ir criando diversos cenários. Mas isso é bom, porque ao longo dos nossos encontros ali, depois viram mensais com os clientes praticamente. O legal é que a gente vai tanto mantendo ele funcionando bem no presente, né, como também vai mostrando para ele que ele tem. A gente vai apoiando ele nas outras decisões do futuro, né? Dele, no serviço de planejador. E colocando isso sempre em metas presentes, que é aquilo que eu já até antecipei já, esse assunto, né? Tipo, o cara ganha tanto, tem tanto para despesas fixas e variáveis, tem um valor que ele tem que ter uma meta ali de salvar todo mês se ele quiser e progredir num ritmo bom mesmo, né? Nesse sentido. Bom, aqui é um assunto que entra bastante em pauta, que é esse assunto de liberdade financeira. Acho que cada vez está mais em alta, até por causa das mídias sociais, enfim, o pessoal falando muito sobre liberdade financeira. Inclusive, não tem um conceito ainda bem definido sobre isso. A própria Planejar, acho que nem definiu o conceito. A gente vê cada um falando de um modo ali, o conceito. Para nós, pelo menos, a gente prefere o convencional liberdade financeira, quando é o momento ali que a pessoa tem de rendimento de ganhos reais, né, que produz o suficiente para cobrir as despesas fixas e variáveis, ou seja, pelo menos ela ter a parte do orçamento dela funcionando só com capital aplicado, né, nesse caminho. E aí, com isso, ele pode decidir trabalhar ou não, né? E aí manter o orçamento dele funcionando. Não tem super confortos, mas tem pelo menos o ponto que ele bateu o ponto de equilíbrio ali, do que entra de dinheiro ali de modo automático nesse ponto. E a gente aprendeu ali, a gente colocou um cálculo aqui, né, sobre isso. Que basicamente, né, são as despesas anuais por uma taxa de retirada, né, nesse caminho. Então, assim, ó, portanto, esse é um exemplo que a gente colocou aqui, né? Ó, supondo que o orçamento de fixas e consumo seja de 10 mil por mês, ou seja, 120 mil por ano, seria necessário multiplicar esse valor, né, por aproximadamente 16, 17 vezes. Ou seja, deixa eu fazer a continha aqui com o calculador para ficar mais claro para a gente um exemplo aqui. Vamos supor que essa família tem um gasto fixo e variável de 10 mil, né, a gente multiplica por 12, isso gera 120 mil reais, ou seja, o orçamento da família no ano vai ser 120 mil reais para cumprir as despesas fixas e consumos variáveis. Se ela quer, enfim, se ela quer ter um valor suficiente ali para que o rendimento disso, de ganho real, cubra isso, ela teria que, no caso de hoje, a gente está multiplicando por 16,67 é o indicador. Está dando 2 milhões de reais. Em outro modo de enxergar isso é o quê? 2 milhões de reais a 6% ao ano de ganho real dá 120 mil reais, que é para cobrir esse ponto. Então essa é a meta, né? Se a pessoa tem 2 milhões de reais, quer cobrir 10 mil reais por mês, que são 120 mil reais por ano, com 6% de ganho real, né? Ou seja, 6% acima da inflação que a gente viu ali na primeira parte do dia de hoje, que é algo, a média que tem acontecido no mercado, né, nos últimos 10 anos, ela consegue ter a tal da liberdade financeira acontecendo. Então essa é a meta para uma família desse exemplo que a gente está trazendo aqui, né? É legal porque a gente traz isso, tem casos de clientes que conseguem produzir muito rapidamente mesmo, salvas. Tem gente que, igual eu comentei, elas vivem com 40%, 30% das receitas.
Tem outros que vêm com menos, mas outros têm patrimônios. Outros têm a questão de decidir sobre imóvel, se vai liquidar imóvel ou não. Esse assunto de liquidação de imóvel, entrada de patrimônio, né, ajuda muito esse formato de cálculo aqui. Alguma dúvida aqui, Marcelo? Algum ponto que você acha relevante? Não, eu não, eu também tenho esses cálculos aí. A parte de liberdade financeira eu penso igual vocês, que a liberdade financeira é como, assim, a pessoa tem um custo de vida ali, né? E é quando ela consegue manter aquele custo de vida e a própria renda passiva dela cobre aquilo. Isso para mim já é liberdade financeira. Não, perfeito isso. Até na verdade eu estou partindo de um modo aqui que não apareceu a minha calculadora. Mas o que eu estava mostrando aqui era esse cálculo, né? Uma família que tem 10 mil de gastos, vezes 12, dá 120 mil por ano, né? Despesa fixa e variável. Isso daqui, vezes o nosso indicador, né? Basicamente, o nosso indicador é pegar, para achar esse indicador, que a gente achou, a gente pegou 100 e dividiu por 6, né? Que é a quantidade de retirados ali que rola. Dá 16,67, multiplicando dá por volta de 2 milhões de reais, isso daria, né? E aí, 2 milhões de reais vezes os 6% de ganho real, que a gente consegue produzir hoje na média, né, no mercado financeiro, daria 120 mil. Então, esse é onde o jogo está ganho ali para a pessoa, para equilibrado o orçamento está, né? A gente fala ali, nesse caminho. Então, esse é o desafio, né? Essa pessoa, tudo bem. Às vezes ela tem lá um imóvel, ela fala, putz, liberdade financeira para mim é importante, vai retirar uma ansiedade grande das minhas costas, vou continuar trabalhando para produzir mais patrimônio, mas acho que isso para mim seria importante. Aí a pessoa pode pensar, às vezes ela tem um imóvel lá alugado, ela pode fazer venda de outro, pode liquidar, ela pode querer acelerar, né, esse processo dela ali, né? Tipo, putz, tá, vou abrir mão de tais coisas e vou querer acelerar. Marcela, me ajuda a calcular aí, então. Eu quero ter minha liberdade financeira em 10 anos. Estou com 40 hoje, com 50 quero ter. Então, como que a gente pode apertar meu orçamento aqui para fazer isso? Quanto de renda eu preciso produzir? Às vezes o cara é médico, pode conseguir produzir mais. O cara é empreendedor, quer aumentar a receita, né? Sei lá. O cara consegue aumentar, né? E a gente consegue fazer esse cálculo ali para ajudá-lo, né? Além de manter ele na linha ali com consistência, né? Nesse caminho. Isso aqui tem encantado bastante as pessoas, inclusive, tá? Esse assunto de liberdade financeira é algo que está bem forte mesmo nesse caminho. Bom, aqui a gente já falou bastante sobre isso, né? Então, acho que conforme eu fui falando, acho que esse é um ponto-chave mesmo, né? Acho que quanto mais você conseguir tirar informações da pessoa, fazer ela refletir. Inclusive, esse é um ponto que eu acho que nem aparece lá no material da Planejar, né? Esse assunto aqui. Como que as pessoas devem fazer bastante perguntas mesmo, né? Fazer o máximo de pergunta por vezes. A gente vai ter encontros mensais com os clientes ali, né? Na fase mais posterior do trabalho. Fazer essas perguntas de modo recorrente, de vários os modos, trazer isso, escrever, mostrar para o cliente, construir esse plano, formalizá-lo, né, inclusive, é um ponto-chave. E manter essa entrevista acontecendo de modo recorrente é bem importante mesmo. Tem que tomar cuidado só para não gerar grande ansiedade no cliente, mas é importante manter isso de modo acontecendo ali, recorrentemente também. E aí tem alguns pontos, que aqui eu acho que é bem importante, né? Vale lembrar o quê? Se o cara, tudo bem, é servidor público e acontece um acidente com ele tem até alguns respaldos ali, né, da aposentadoria pública de cobrir uma situação com ele. Já o seletista, tudo bem, às vezes ele tem o INSS, mas é só uma parte que ele vai cobrir com a Previdência Social, né? No caso de um acidente, uma invalidez e tal, tem esse lado. Mas tem que lembrar que tem quase metade das pessoas ali que são autônomos, PJizados, freelancers, então que tem que ter um caminho alternativo, né, nesse caminho. Então, quando a gente está construindo ali, o cliente ele começou, progrediu, né? Está organizando, produzindo a reserva de emergência, começou a salvar para aposentadoria, você já cumpriu todo esse nível educativo, está salvando grana, naturalmente ele tem alguns medos ali ainda, né, sobre esse caminho. Ele tem medos normais, né? O cara tem filho, às vezes tem esposa ou marido ali, tal, que vai ficar, que depende da pessoa. Na idade ali que ele está começando a construir o patrimônio, a gente está falando de 30, 40 anos, os seguros de modo geral não são caros. O duro dos seguros são quando a pessoa já está com 70 anos, 60 anos. Seguro de vida, seguro saúde, todos eles são muito caros, né? Mas aqui nessa fase, os seguros eles são importantes para as pessoas, né? Tanto tirar essa ansiedade, porque vai levar 1 ano, 2 anos para a reserva de emergência ser construída, vai levar décadas para a aposentadoria ser construída, vai levar talvez 10, 15 anos para a liberdade financeira ser, o cara ter um patrimônio legal.
Então é importante apresentar para as pessoas essa parte de seguros. Normalmente as pessoas se preocupam muito só com o seguro do carro, né? Curiosamente. Ou no máximo com o seguro de incêndio dos imóveis alugados. Mas é importante trazer para as pessoas essa história do seguro de vida, né? Tem diversos formatos, né, no mercado, mas é um ponto importante, principalmente para aquela pessoa que, enfim, quando chega para nós, está se organizando financeiramente, vai passar a ter uma reserva de emergência, mas tem risco de faltar, ela fazer falta para alguém que depende dela, né? E aí fazer esse seguro de vida é um cálculo que a gente tem que fazer, né, para ele, que está muito relacionado à parte da liberdade financeira até, né? Se ele vier a faltar, quanto que ele precisa de capital para deixar para a família poder manter funcionando o orçamento da família ali por um período longo mesmo, né, nesse caminho. Eu costumo olhar muito nesse caminho, tá? A gente acabou de fazer um cálculo ali de 2 milhões de reais, que produz 10 mil aproximadamente de ganhos reais, mas que se a gente fizer um outro cálculo, 2 milhões de reais vai produzir por volta de 11, 12 mil de ganhos totais, né? Com a inflação conjunto. Então, acho que esse é um cenário interessante, onde a pessoa cobre ali pelo menos de 60% a 70% com ganho real das despesas fixas e variáveis. Ou 100%, aí depende muito do quanto. Normalmente as pessoas se preocupam muito só com o seguro do carro, né? Curiosamente. Ou no máximo com o seguro de incêndio dos imóveis alugados. Mas é importante trazer para as pessoas essa história do seguro de vida, né? Tem diversos formatos, né, no mercado, mas é um ponto importante, principalmente para aquela pessoa que, enfim, quando chega para nós, está se organizando financeiramente, vai passar a ter uma reserva de emergência, mas tem risco de faltar, ela fazer falta para alguém que depende dela, né? E aí fazer esse seguro de vida é um cálculo que a gente tem que fazer, né, para ele, que está muito relacionado à parte da liberdade financeira até, né? Se ele vier a faltar, quanto que ele precisa de capital para deixar para a família poder manter funcionando o orçamento da família ali por um período longo mesmo, né, nesse caminho. Eu costumo olhar muito nesse caminho, tá? A gente acabou de fazer um cálculo ali de 2 milhões de reais, que produz 10 mil aproximadamente de ganhos reais, mas que se a gente fizer um outro cálculo, 2 milhões de reais vai produzir por volta de 11, 12 mil de ganhos totais, né? Com a inflação conjunto. Então, acho que esse é um cenário interessante, onde a pessoa cobre ali pelo menos de 60% a 70% com ganho real das despesas fixas e variáveis. Ou 100%, aí depende muito do quanto o cara quer manter ali, né? Esse prêmio do seguro. Esse é um assunto que você já chegou a abordar com o cliente, Marcelo, essa parte de seguro, assim, como. Não é uma coisa para a gente vender, apesar que a gente até tem aqui dentro, ali para as pessoas olharem, mas é um ponto que a gente fala para as pessoas olharem no mercado também, né? Mas esse é um ponto que você chega a bater um papo com os clientes sobre isso também, nessa fase? Bom, o seguro eu acredito ser importante, mas eu não chego a oferecer esses produtos para os clientes. Uhum. Eu falo que é importante, sim, mas não é um ponto que eu abordo muito. Tá. Assim, é o que eu comento, né? Acho que na nossa função, pelo menos aqui do nosso modo, é importante abordar, né? É importante falar nessa fase que está construindo a reserva de emergência, porque tem o seguro ali por falta de, sei lá, por falta de renda por um momento, que está relacionado mais à reserva de emergência, e tem o seguro ali que é a parte de aposentadoria, meio que relacionado à aposentadoria e liberdade financeira, o tamanho do capital. Que esse, na verdade, está muito mais relacionado à pessoa faltar e ela dá assistência para a família, né? Normalmente é filhos, esposa que depende dele, né? Cumprir ali por um período, até a família se reconstruir, né? Ali se reorganizar. Sim, Normalmente é um prêmio ali que vai cobrir ali 70% do orçamento da família, pelo menos. nessa parte, sim, eu entendo que é bem importante, mas daí vai depender, assim, o contexto da pessoa, né? Sim. Como pelo menos os clientes que eu peguei até agora, não peguei nenhum gerador de renda da casa, assim. Uhum. Eu peguei mais clientes jovens, então não Ah, tive esse tá. contexto. Uhum. Não é uma preocupação ainda, né? Não, é tranquilo isso. Mas ainda no seguro de vida, tem um ponto que é relevante, apesar de a gente não querer falar muito de sucessão aqui, né? Mas vamos falar mais uma vez dela. Tem pessoas que já têm patrimônio, né? Mas que não quer olhar muito previdência privada, nem o consórcio e tal. E aí o que ele costuma fazer muito é um seguro de vida para dar liquidez também. Ou seja, o cara tem lá 3 milhões de patrimônio, provavelmente o processo de inventário dele e manter o orçamento vai dar ali entre 12 a 15%, a gente costuma calcular. Então, minimamente, vai ter que deixar um seguro de vida ali para 3 milhões de reais de patrimônio, pelo menos algo perto de 500 mil reais. Se for uma pessoa de 40 anos, 45 anos, o seguro de vida não vai ser caro, né? Vai ser algo ali na casa de 200 reais por mês, uma coisa assim, né?
Então também tem esse outro caráter, né? Tipo, o seguro de vida ser só uma fase para dar liquidez ao processo de inventário da pessoa, né, nesse caminho. Essa é a média do nosso perfil de clientes, né? Nós temos perfil que começa a organizar e vai produzir esse nível de patrimônio, até 3, 4 mil. Alguns, eventualmente, já tem um pouco de patrimônio, 1 mil, 2 mil ali, não financeiro necessariamente. Mas tem patrimônio de imóveis, fazenda, carro, empresa, né? Então o cara já tem um pouco de patrimônio ali que surge para a gente como cliente mesmo, tá? Nesse trabalho nosso. Bom, aí evoluindo, né? Claro, só para a gente passar um pouco, né? O seguro-saúde, eu acho que ele já está bastante claro, apesar dele ser confundido com convênio médico, muitas das vezes, né? Tem convênio médico, tem seguro-saúde, e tem os dois ao mesmo tempo que acontece no mercado, né? Mas tem gente que prefere só ter seguro-saúde que para cobrir coisas mais caras mesmo, né? E normalmente faz consultas, coisas de rotina, de modo privado, particular, né, nesse sentido, tá? Mas é um ponto importante, né? Um acidente de saúde pode ser bastante relevante, impactar bastante orçamento nesse caminho. Tem seguros de acidentes pessoais, ele é muito relacionado, principalmente para essa pessoa que pode parar temporariamente a receita dela. Não costuma ser caro, mas a gente costuma olhar principalmente para quem é freelance, autônomo, médicos aí que normalmente são pejotizados, a terem um seguro de acidente pessoal. Normalmente, seguro de vida, ele também está relacionado à invalidez. Dependendo do nível de acidente, pode gerar invalidez, né, nesse caminho. Então, o seguro de vida, ele está atrelado a isso também. Mas o seguro de acidente pessoal, ele tem um caráter mais ali temporário, de médio, até médio prazo, né, para cobrir as receitas, cobrir 5, 10, 12 meses ali, principalmente para a pessoa que não tem a reserva de emergência, né, é bastante importante isso. Seguro educacional, muitas vezes está relacionado a pessoa vier a faltar, e aí ter que cumprir ali, né, um valor, um montante para faculdade dos filhos, por exemplo, ou escola particular dos filhos, né, nesse sentido. Tem gente que gera esse seguro educacional. Ele é pouco utilizado no mercado, mas muitas vezes a pessoa só tem essa preocupação. Ah, só quero deixar, na verdade, a educação do filho, né? O cara já tem 18, 20 anos, já tem ali, só precisa deixar para ele o que falta para a faculdade. Então a pessoa prefere fazer só um seguro educacional, não um seguro de vida mesmo, nessa fase. Então acho que depende muito da entrevista que vai rolar ali, né? Seguro de automóvel, esse dá para pular, acho que esse é o clássico, né? Que quase 100% das pessoas têm esse seguro de automóvel, então acho que não tem muita necessidade. A própria previdência privada, ela é vista como seguro de um certo ponto, né? Ela dá aquela liquidez, ela eventualmente tem produtos atrelados a ela em relação a seguro. E seguro de responsabilidade civil, que também está muitas vezes relacionado a médicos. Inclusive, tem agora até planejadores financeiros que têm feito seguro de responsabilidade civil. Pode ser que você cometa algum erro, alguma coisa que alguém pegue bronca e tenha um processo civil, né, sobre isso, você tem que indenizar a pessoa. Então, até tem planejadores financeiros que têm feito seguro civil, né? O pessoal de investimentos também tem feito um pouco isso, esse seguro ali civil, sei lá. Engenheiros, normalmente, que fazem essa parte de análise de infraestrutura de prédios fazem isso, médicos, naturalmente, né, por todo o risco que acontece na área da saúde. Tem um monte de gente, né, que faz isso. Motoristas, né, de fretados costumam fazer seguro civil também. Então tem uma série de pessoas que gostam de fazer isso só por segurança. Não costuma ser caro, vale a pena, né, manter isso, né, também. E outros, tem os seguros exclusivos de renda, seguro residencial, seguros voltados à saúde pet, né, que tem ganhado cada vez mais espaço. Inclusive, esse é um ponto bem relevante, a gente vê nos orçamentos da família cada vez mais os pets ganhando espaço no orçamento delas. Tá? E aí tem muitos outros seguros. Os outros eu não vou comentar, mas tem seguro de tudo mesmo, praticamente hoje, que é possível contratar, né? E aí tem casos específicos que as famílias vão querer ali aprofundar sobre isso. Indo para uma parte já mais progredindo aqui sobre o trabalho, né? Sim, até já fazendo um catadão do que a gente está conversando sobre hoje isso. A gente viu que, assim, no final é muito mais importante a disciplina, a consistência, do que necessariamente os ganhos reais acima de 6, 7% ao ano. Então, quando esse cliente nosso, organizado, poupador, com um plano muito claro de aposentadoria, reconhece muito bem os objetivos dele, ele vai para o mercado ali atrás de um consultor de investimentos, que aí nesse caso não seríamos nós, né? Pode ter um elf trabalhando em parceria com você, pode até ser você, mas aí tem um detalhe da regulação que não vai fazer parte aqui do nosso assunto, né? Essa parte da regulação é mais, aí eu deixo mais pelo lado de vocês avaliarem, né? Pode ser que quando ele for para o mercado buscar uma sugestão de investimento, ele vai ser importante ele saber sobre a possibilidade de ganhos reais. Mas, de modo geral, a gente tem olhado muito isso, até para passar um horizonte, mesmo carteiras mais robustas, muita gente está concentrando 80% em renda fixa ao longo do tempo. Principalmente quando a gente olha para o passado, os ganhos reais, o perfil do nosso cliente, que é um perfil ali de pessoas que estão
construindo aposentadoria, construindo liberdade financeira, patrimônio, tem dependentes, não são herdeiros, nada disso, então, e a menor parte fica em renda variável. E muitas vezes ainda em renda variável fica em caminhos mais conservadores, como multimercados, ETFs ali, né? Tipo, ETFs que só correlacionam a Ibovespa, eventualmente a SP500, coisas desse tipo, tá? Então, acho que esses são alguns pontos relevantes que a gente costuma passar. E aí, eu acho que um trabalho nosso como planejador, antes que eu esqueça, né? E para a parte final aqui, né? Como que é a dinâmica. Tem uma fase do trabalho que, assim, a gente fez uma boa entrevista, entendeu o cliente, e a gente começa a ter agora aquela parte de recorrência de atendimentos. E a gente fica naquele olhar o passado, olha o presente, olha o futuro ali como planejador, vai visitando isso, mostra para o cliente que está indo a carteira. Por exemplo, hoje meus clientes, né, depois aí de 7, 8 anos com eles, acompanhando eles, eu já consigo olhar muito para o passado, mostrar para eles, ó, legal, ó, a carteira de vocês nos últimos 2 anos está produzindo ali 13% ao ano, a inflação do país está na casa de 5%, vocês construíram, né, de aportes de vocês estão indo no ritmo bom, então eu consigo mostrar para eles que eles estão indo no ritmo bom, e olho para o horizonte. Ah, legal, surgiram essas novidades, as coisas continuam acontecendo. Vocês estão aportando todo ano X, que era o valor que a gente havia decidido em conjunto aportar por ano. Vocês estão cumprindo a viagem, teve a troca de carro. Então a gente vai mostrando para ele ali tudo que está acontecendo no passado, manter o orçamento funcionando no presente, controlando o consumo, pagando as despesas fixas, aportando dinheiro, amortizando dívidas se ainda houverem nessa fase, e ainda também está mostrando isso nesse caminho. E a gente vai mostrando isso se está acontecendo no ritmo adequado. Esse é um ponto que a gente costuma esquecer muitas vezes no trabalho que a gente faz com o cliente, mas é muito relevante mesmo, né, trazer isso. Né? E aí acho que é essa parte da dinâmica mesmo que eu quero trazer aqui. A gente tem que gerar um bom relacionamento com o cliente, a gente tem que conhecer muito o cara, tem que ter esse compromisso de encontrá-lo com a frequência. Conforme você for tendo uma linha do tempo com o cliente mais longa, ou seja, um histórico com ele, você consegue mostrar que teve ganhos do passado, ou seja, tirou o cara do endividamento, tratou 100% das dívidas, ou quase todas elas, ou só tem dívidas saudáveis, como financiamento de imóvel, eventualmente, né, ali dentro. Você já começa a progredir o cara, deles terem consciência de todo mês estar aportando, mostra para eles que a carteira já está produzindo naquele ritmo necessário, que tem um horizonte muito claro, inclusive pode ir até gerando planejamentos financeiros, né, nós sendo planejador, paralelos ao principal. O principal é lá, aposentadoria, liberdade financeira, de acordo com o que foi acordado com ele. Mas algumas pessoas, putz, tá, eu consigo produzir mais renda. Você aí, Marcelo, meu planejador, então, cria alguns cenários para mim que eu consiga encurtar isso, né? E aí o cara vai pensar se é viável ou não. Então essa é a dinâmica que a gente vai mantendo com o cliente e vai gerando essa consciência longa mesmo, né? Tem pessoas que não faz parte do curso isso, né? Nem faz parte aqui do nosso assunto de hoje, naturalmente, que vira o elf do cliente e adiciona mais um FII nessa fase, né, do trabalho. Existe até uma discussão quanto isso pode ou não sobre esse assunto, né? Enfim, inclusive até ontem mesmo eu vi o pessoal comentando. Alguns tinham mais segurança do que estavam falando, mas enfim, acho que tem um ponto ali sobre isso. Tem pessoas que montam esse planejamento, sendo elf, tendo as credenciais para isso, o cara ainda adiciona mais um FII, né? Porque tem que imaginar, o cliente uma hora ele vai ter um patrimônio de 600 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, que dá para absorver um FII um pouquinho maior para a gente de trabalho. Você já tem um relacionamento com ele ali de 10 anos, 5 anos, 3 anos ali com ele, e adiciona esse FII sendo elf. E aí o ticket, que, enfim, era X, pode aumentar, sei lá, X mais 50% talvez. E manter essa recorrência de trabalho acontecendo, né, também. Então esse é o momento que o cliente já tem uma carteira consistente, as coisas acontecendo, já conhece você, a parte de fixos e variáveis já é uma rotina de controle, aporta mensalmente, tem aqueles ganhos reais do que a gente está acompanhando com esse cara, né? Teve seguros que talvez já se tornaram desnecessária uma parte, já progrediu nesse caminho. E aí o nosso trabalho é muito mais ali de consultor financeiro, talvez eventualmente até de investimentos, de planejador, de educador, e alguns viram até o wealth nesse caminho. É nessa pegada mesmo que a gente tem, né? Então eu até coloco muito isso aqui, né? Essa é uma construção que a gente vai fazendo mesmo, passado, presente e futuro, né, nesse sentido. É isso. Não sei se tem dúvidas, Marcelo, mas acho que a gente conseguiu construir bem ali, o que a gente tinha que cumprir até aqui. Não, ali é assim, boa parte ali do que você trouxe ali, uma parte que eu já tenho, assim, bagagem, né? Teve alguns pontos aqui interessantes que você pegou na parte ali da aposentadoria, né? Que eu, assim, eu trabalho, mas não essa visão bem longa, como você falou,
é mais difícil trabalhar com o cliente, né? Para mostrar para ele o que a gente está fazendo de fato e ele sentir essa parte. É porque a parte, geralmente as pessoas gostam de sentir, né? Então, quando você fala do financeiro ali, só olhar para ele não está muito palpável, vamos dizer assim. Uhum. Então, essa parte de mostrar consciência para ele de que está ali evoluindo, realmente é uma parte do desafio de nós planejadores, né? Sim, e é direto isso. A gente fala muito isso, né? A gente tem uma relação ali com o cliente muito próxima, mas todo dia a gente tem, toda reunião ela é um pouco comercial no final também, né? Todo dia é relacionamento, todo dia é um pouco comercial. Então, assim, quanto mais ali as coisas foram. É legal sempre mostrar o passado que foi vencendo e aí criando isso. A gente tem visto que os que têm mais sucesso, os planejadores com maior sucesso, né? Eles fazem isso com muita consistência, muita naturalidade. Além de gerar um bom relacionamento com o cliente, gerar toda aquela inteligência de plano de ação que o Zé comentou ontem, organizar o cliente, usar as técnicas ali de controle de consumos variáveis, que é uma das grandes dores das pessoas, é vender de modo muito recorrente essa parte. É tudo que venceu do passado ali de vitórias, gerar esse nível educativo, viver o presente com ele ali, de fechar o orçamento nesse nível de educador financeiro e mostrar como está indo a progressão para o futuro, né, nesse caminho. Então, acho que tem vários os modos de construir isso, né, dá para criar ali, alguns gostam de criar por escrito, mostrar isso, outros gostam de ilustrar. Eu realmente gosto desse formato mesmo, é criar bem ali o perfil do cliente, ilustrar, mostrar para ele como está indo a progressão, não mostrar que ele está só salvando 3 mil, 5 mil, 2 mil por mês, né, sei lá, depende ali do projeto de cada um, né? Mas é mostrar que ele está dando passos bem consistentes ali para o que está proposto mesmo, né? Acho que esse é um ponto-chave. E sempre mostrando essa linha futura é importante mesmo, né, nesse sentido. Assim, os clientes, de modo geral, pelo menos esses que eu acompanho há muito tempo, eu vejo que eles veem muito valor nesses encontros que duram ali 30, 40 minutos por mês, depois, quando, claro, fica a longo prazo, fica nesse ritmo. Eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, a gente faz um encontro mais longo um pouco, para rever o planejamento, fazer algo um pouco mais profundo, né? Não fazer aquele ciclo mais rápido ali, né? E aí a gente faz esses encontros mais profundos, mas a gente aproveita para mostrar esse resultado. Então, muitas vezes eu faço até nesse formato, né? Faço por trimestre, a cada trimestre faço um encontro um pouquinho mais longo, né? Vou fazendo encontros curtos e no final de cada trimestre um pouquinho mais longo. E vai revendo o planejamento ali com o cliente, vai evoluindo, né? Aí aproveito para vender passado e futuro, sempre nesse caminho, tá? Tem algum ponto, assim, que você sentiu falta, Marcelo, que você acha que seria importante, assim, talvez, se abordar, já que você está olhando bastante o curso aí do CFP? Lembrando, assim, que o que a gente construiu aqui do nosso curso, a gente olhou muito a parte de educador financeiro, por isso que a gente concentrou 2 dias ali. A gente olhou muito o perfil do nosso cliente, então por isso que a gente, algumas partes, a gente não pega aquele perfil de cliente que já tem, sei lá, 5 milhões guardado, nada disso, a gente olha mais o perfil do cara que está construindo, né? E conecta muito essa parte de ser planejador financeiro para o nosso perfil de cliente. Mas tem algum ponto que você acha que faz falta, ali, que você tem olhado, que no dia a dia do seu encontro, ali, você acha que seria legal ter também abordado? Assim, o que eu vi que vocês falam que pega ali parte ali de 80% do CFP, né? O que eu vi ali que deveria ter sei lá, exemplos, né? Não sei se vocês trazem isso para o cliente, mas exemplo na questão tributária ali da parte da aposentadoria dele, né? Porque, por exemplo, lá quando na PGBL, por exemplo, e VGBL lá na parte de resgate, lá dependendo, não sai tudo conforme os planos, né? Dependendo da Sim. tributação. E então essa parte eu acho que seria legal também trazer na parte do exemplo já a parte também da Uhum. tributação para o cliente lá na frente, Uhum. porque toda aposentadoria ele tem a tributação, independente se é o PGBL, VGBL, né? Aí daí tem que ter aquele prazinho lá dos acima de 10 anos, se for regressiva lá, Isso. vai caindo para ele, e Uhum. se for progressiva, tem lá o 27,5%, eu acredito que seja isso, né? Então, Sim, acho que essa parte ali também, para visualização para ele, seria interessante, né? legal. Sim, tem razão. A gente prefere pular a parte tributária, que ela consome bastante horas, né, normalmente, de cálculos. Né? Mas acho que é legal detalhar o PGBL, Não principalmente esses o dois, né? Porque cálculo os em outros si, rendimentos, eles caem só a uns 15%. visualização mesmo, né? Tipo, É, lá na frente vai tributar mais ou menos isso, então, de acordo com a tributação e o que a gente está falando
de plano de aposentadoria aqui, tem essa parte aqui, né? Porque Uhum. não conta, assim, por exemplo, na aposentadoria lá, PGBL, sei lá, tem 2 milhões, ou sei lá, 500 mil. Aí na hora de fazer o resgate lá, não faz os 500 mil ao todo, né? Faz uma parte dos 500 mil, tem uma tributação ali, né? Então essa parte seria interessante também, ter um contexto da visão ali, para clientes que faz isso, né? Claro. Sim. Não, sim, acho que é bem interessante mesmo. Acho que esse tem um desafio ali, né? Cada vez mais em desuso, né? Os fundos PGBL e VGBLs, mas acho que faz bastante diferença ali, a diferença entre os dois ali na parte de impacto no imposto final, né? Inclusive tem alguns, né, que na prática eles não têm data, né, para saída, né? Eles só vão ali, vão acontecendo e vai tendo resgate parciais mesmo acontecendo. É sobre isso. Mas legal isso. E tem mais algum outro ponto que você acha que é legal ali depois? Que você acha que Não, sentiu falta ou que te adicionou também? Que você acha interessante não, aprofundar? só Que essa acho que parte que tem eu um vi. tempinho ainda a gente tem aqui de bate-papo ainda. Não, é só essa parte que eu vi, porque, por exemplo, quando eu atendia, antes de começar a estudar CFP, eu não dava tanto ênfase também para a parte de aposentadoria PGBL e VGBL, né? Tipo, assim, para quem trabalha avulso, faz um pouco de diferença, dependendo do quanto ele paga de imposto anual, né? Você pega a Uhum. PGBL lá, e o CLT também, acima de 100 mil lá, ele consegue deduzir do imposto dele 12%. Ou seja, ele postega esse valor de 12 para pagar lá só no final, quando ele for resgatar a PGBL dele. Aí ele postega esse valor ali, então, vamos dizer assim, em vez de ele estar pagando agora, ele vai Uhum. pagar depois. Esse tempo aí ele está rendendo esse valor que seria tributado hoje, vamos Sim. dizer assim, né? Uhum. Então, essa parte, É. assim, eu não tinha tanto conhecimento dessa parte, né? Uhum. Aí, estudando o CFP, achei bem interessante, bem legal. Eu não É. tinha PGBL, acabei contratando uma também, É. porque eu acho que faz sentido para quem paga imposto, né? Então, Para quem paga, né, quem está pagando ali mais de 10 mil por ano, faz sentido, porque se reduz hoje, né, o pagamento, e aí, claro, tem que aproveitar essa salva para aplicar, né, e fazer essa diferença, né, no caminho. De modo geral, estou tentando lembrar aqui dos clientes, cada vez menos a gente vê esses caras chegando com essas previdências. O pessoal se resgatou muito ao longo do tempo, né, essas previdências. Aham. Mas o que a gente tem olhado muito é isso, né, por parte do imposto, se vale a pena, a gente nem pede para o cara consultar o contador, que aí o cara entende ali do imposto de renda da pessoa, né, para saber o quanto vai valer a pena. E aí do nosso lado a diferença é a gente tentar aplicar nessa grana mesmo. É. Não, mas a minha visão mesmo é só na questão do imposto de renda, né? Porque de qualquer jeito a É, gente vai pagar. Então, se é. der para deduzir ali no imposto de renda dele, pô, vantagem para o cliente, né? Vai ajudar lá para Uhum. frente ele na aposentadoria dele, né? Então, sempre Legal. tem que olhar assim, pô, se eu pagaria tanto e se eu consigo deduzir isso, isso aqui é uma vantagem. Então, eu sempre tento ver, ter esse olhar ali para a aposentadoria também. Uhum. Legal. E a gente pulou alguns, a gente não falou de consórcio, nada disso aqui também, né? Porque a gente acha que também esse ponto está mais já concreto no mercado. Mas na sua experiência atendendo os clientes, o que mais você sentiu falta? Sei lá, tem mais algum ponto ali que os clientes seu consomem? Não, Porque assim, de agora, modo geral, quando a gente trouxe esse conteúdo, é o que a gente viu de que cobre a grande parte do que a gente vê de progressão dos nossos clientes, né? Quando a gente formou uhum. isso. Não, assim, em tese eu não encontrei mais, assim, nada que eu possa estar falando agora, né? Mas eu posso Uhum. pensar aqui e relembrar, né? Tranquilo. Aí você pode estar mandando também. Que aí depois a gente pode até complementar um pouco mais, aprofundando, né, esse assunto. Tá? Mas de modo geral é isso. Eu acho que depois de 8 anos olhando essa ponta, eu vejo que fica muito nessa rotina mesmo, o dia a dia ali. Ah, Né? E aí vira uma rotina, que é esse desafio, né, de retenção. Que inclusive o pessoal do Elf também tem bastante desafios ali para reter o cliente também, depois de um tempo. eu acho que o trabalho em si do planejador é mais fazer o cliente ter essa dinâmica do hábito, né? Do hábito dele estar ali comportando todo mês. Parece um negócio chato, eu sei que, assim, para muita gente é chato, né? Mas é importante, né? Como você Uhum. falou ali dos 500 por mês, já faz uma diferença absurda, assim, na vida da pessoa, né? Lá na Sim. frente.
E tem um outro ponto, né? O mercado de PJ está cada vez crescendo mais, né? Vão crescer mais, né? O CLT está perdendo espaço no mercado. Então, para o planejador, cada vez mais vai ter esse público, eu imagino, que esses vão ter muitos mais desafios. Porque a CLT brasileira, né, foi construída no sentido de ajudar as pessoas a pouparem, a ter o INSS, ter o FGTS, ter uma série de coisas ali. E tem uma fatia de público cada vez mais que eles são independentes, né, disso. E esses caras vão ter que aprender a construir o próprio patrimônio. E muita gente fala que está migrando, né, do próprio CLT para o PJ ao longo do tempo também. Então, acho que esse vai ser o grande desafio ali para nós, planejadores, né, a manter isso funcionando. Mas legal, vamos ver. Para amanhã, né, como que a gente está... Não sei se você tem aí, se você quer compartilhar com esse amanhã, mas... Amanhã nosso foco, né, vai ser a parte da ferramenta, né? Então o Ítalo vai trazer um pouco mais o detalhamento lá da plataforma, o que tem de função, como é que ela funciona no total. Eu vou trazer ainda mais uma parte sobre desafios e boas práticas, ali falar um pouco de gestão de carteira, né, um pouco de boas práticas de reunião, o que são os desafios ali principais da rotina, do dia a dia mesmo, não falando mais tanto da parte técnica, né? E, por fim, o Diogo vai trazer, junto com a pessoa do nosso time ali, um pouco sobre a nossa parte comercial, sobre o entendimento de como que a gente trabalha ali e quais são os pontos relevantes da captação de clientes do que a gente está acostumado a aplicar aqui na Plano. Então, acho que amanhã são esses 3 pontos aí previstos. Legal. Beleza? Amanhã só eu de novo com vocês aqui. Não sei Eu se não o sei, a Tamaíra... Tamara respondeu alguma coisa? Exclusivo, né? Aula exclusiva. Eu acho legal. Sendo bom, né? Para mim, ok. Até tentaria participar à noite, mas é que realmente eu não consigo. Não, Marcelo, fica tranquilo. Eu trabalho, como eu disse, né? Eu trabalho na B3, período tarde e noite ali, e o meu trabalho é fundamental ali para o mercado, então acabo que difícil mesmo eu sair no período da noite. Tá bom? Relaxa. Não tem problema. A gente já tinha combinado que era amanhã e tarde. Ou amanhã e noite. Tá. Porque eu até pensei, falei, pô, poderia encaixar lá para ter mais tempo lá pro pessoal, né? Mas eu não consigo mesmo. Bom, mas a gente vai ver algum outro momento ali, talvez para você encontrar a turma da noite de algum modo. Talvez para você dar um oi para a turma, a gente vê algum modo aí. Acho que a gente tá... Bom, todo mundo sabe, né? A primeira turma, a gente está construindo isso, organizando. Semana que vem tem aquela outra parte lá de assistir os atendimentos, enfim, depois tem a fase dos clientes. Mas atualmente a gente está caçando informação de todo mundo para entender o que está falhando, faltando, né? Então, por a gente vai ter uma parte ali que a gente vai ter ainda tentar completar o que faltar, algumas coisas ainda. Tá bom. Vocês ficam com a parte da noite ali até que horas, mais ou menos? Tô indo até as 10h30 aproximadamente. Começa às 19 horas e vai até umas 10h15, 10h30 aproximadamente. Tá bom. Eu posso tentar entrar num período da noite lá, acho que depois das 9h30 eu consigo dar uma... Legal. Tá bom? Entra assim. Aí você dá um oi para a turma lá, conhece. Tem assim, um perfil bastante diversificado lá, eu diria. Eu diria que tem uns 2 que estão nessa fase ali de ser mais planejador, assessor de investimento. 2 ou 3. Tem uma grande... uns outros 4 ou 5 que já tem bastante experiência como educador financeiro. E tem mais uns 2 ou 3 que estão mais no início de sendo educador financeiro, que para eles é muito mais novidade tudo que está rolando, né? Esse caminho. Mas está bem diversificado. Tem bastante gente de todos os lugares do Brasil, está bem divertido ali até. Então, legal, é bom para entender também a maneira que o pessoal trabalha, né? A dinâmica. Cada um tem um jeitinho ali de trabalhar. Uhum. E cada um focou em públicos diferentes. Alguns focaram só em ser educador mesmo, que esse assunto de hoje vai ser mais novidades para eles. Outros já estão do lado contrário, né? Outros vieram do mundo de assessor de investimentos, que na verdade boa parte de hoje ele está coberto, né? E o que foi mais interessante para eles foi o dia 1 e 2 ali, né? De aprendizagem. Uhum. E aí, claro, que o que mais vai fazer diferença, acho que é ir para todos e ir para a prática mesmo, né? Depois a gente Com certeza. faz para valer ali. Tá bom. Fechou. Bom, Fechou. obrigadão aí, Marcelo, então. Acho que é Eu isso. que agradeço. Obrigado, Marcelo. Falou, até mais. Tchau. Um abraço.